bem-vindo à Rádio Jovem, a rádio protagonista do Neca Quirindo. Hoje estamos aqui com a Maraísa, com a Maria Vitória e com Kelly. e eu, João Pedro. A Maria Vitória vai começar perguntando. Pode perguntar. Qual é a importância das vacinas para a saúde pública, especialmente em ambientes escolares? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, nesse podcast com esses jovens maravilhosos. Então, a vacinação nas escolas, ela tem importância porque a gente consegue um número maior de crianças e adolescentes para melhorar a cobertura vacinal e, consequentemente, prevenir as doenças. Igual no caso aqui, hoje a gente vacinou uma quantidade de adolescentes bastante, foi muita criança e muito adolescente. A gente vacinou a vacina do HPV, que protege contra o papilomavírus, que é uma doença de infecção sexualmente transmissível. Também vacinamos contra a meningite, que é uma doença bacteriana. Vacinamos também contra a gripe, que é o vírus da influenza. E também vacinamos algumas antitetânica. A gente tentou, assim, pegar todas as vacinas da faixa etária dos adolescentes. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao vacinar jovens e adolescentes? O desafio maior que nós enfrentamos hoje em dia é a falta dos pais levarem as crianças nas salas de vacina. Porque com o tempo, esses últimos tempos que a gente passou, com a pandemia, a cobertura vacinal ela deu uma caída considerável. Então, os pais têm recuso de levar na sala de vacina ou recusam administrar algumas vacinas. Então, acho que esse é o maior desafio que a gente enfrenta. Porque quando a gente está nas escolas vacinando e os pais autorizam fazer, porque tudo mediante a autorização dos pais, porque são de menores, é uma aceitação muito boa. As crianças vão, uma dá força para a outra. Óbvio que tem adolescente, criança que tem um pouquinho de medo, mas o coleguinha vai lá, dá a mão, abraça, acolhe, então acaba sendo um momento de prevenção de doenças e um momento até divertido, né? E encorajando também, né, a criança sobre a importância de cuidar da saúde dela. Bom, eu queria perguntar como no ambiente escolar e na comunidade em geral. Tem algumas doenças que elas são contagiosas, elas pegam pelo ar, tipo o sarampo. O sarampo a gente pega pelo ar, por gotículas. Então, num ambiente que tem pessoas, muitas crianças, muitos jovens, então pode ser que essa doença transmita, né? Por gotícula, por conversar. Igual no caso a gripe, né? A gripe também ela é transmitida por gotículas. Então, ao conversar com o colega, você pode, se você estiver gripado, você pode transmitir a gripe para ela. O caso do Covid, vocês lembram quando a gente ficou um tempo de máscara, né? Porque quando a gente está num ambiente que tem muitas pessoas e um ambiente fechado, os vírus ficam disseminando no ar. Então, é fácil de contaminar maior quantidade de pessoas. E o ambiente escolar é um ambiente que tem muitas pessoas, né? Então, é essa que é a intenção que a gente tem. Existe alguma orientação especial que os estudantes devem seguir serem vacinados? Vacina não tem receita de bolo. Eu gosto muito de conversar isso com os meus pacientes. Porque a vacina é o antígeno, que é o bichinho, é o fragmento do vírus ou da bactéria que a gente coloca no organismo da pessoa para criar uma proteção, que é os anticorpos. Então, pode ser que essa criança, esse adolescente, ele possa ter uma febre, uma dor no braço, né? Mas o que a gente orienta? Se tiver alguma reação inesperada, uma febre muito alta, alguma coisa que seja assim, fora do comum, do que é previsível, procurar a unidade de saúde, a UPA ou PSF. Mas geralmente é bem tranquilo mesmo. A gente sempre orienta sobre medicar conforme prescrição de médico, às vezes um medicamento que a pessoa já toma de dor, conforme o médico orientou. Compressa gelada no braço também alivia bastante a dor do músculo. Mas são vacinas bem tranquilas. As crianças, os jovens, eles têm uma boa tolerância à dor. Uma dor que, assim, às vezes, nem tem dor. É uma dor até leve, às vezes. É bem tranquilo. Como você vê a evolução das vacinas ao longo dos anos? E como o impacto na saúde coletiva?
Ó, a vacina, ela foi um achado, né? Desde os primórdios, vários cientistas fizeram vários testes para descobrir, né, a cura ou a erradicação de algumas doenças que matavam muitas pessoas, eram milhões de pessoas mortas. Mas foi Edward Jenner, o ano direito, no 1756, ele descobriu a vacina da varíola quando ele tirou da casquinha de uma lesão do gado, que parecia varíola mesmo. Varíola é uma doença cutânea, que dá cheio de bolinhas de pus no corpo. Ele tirou essa mesma fragmento do pus que estava no gado e colocou nas pessoas. E depois a pessoa desenvolveu a doença da varíola. Ele tirou da casquinha da doença da pessoa e injetou em outras pessoas. E assim foi passando de uma para uma. E assim ele descobriu a vacina. E de lá para cá, outros cientistas também fizeram história, descobriram a vacina da febre amarela, da poliomielite. Então, a vacina para a saúde coletiva ela é muito importante, porque a proteção não é só individual, ela é para todo mundo. Igual, vamos pegar o exemplo Covid, que está muito recente na nossa cabeça. Se não fosse a vacina, como que seria? Né? Porque a transmissão era por via aérea. Então, a gente conversava com a pessoa, a gente passava a doença para ela. Imagina se a gente não tivesse vacinado, como é que a gente fazia essa barreira de transmissão? Então, a transmissão coletiva foi barrada porque a vacinação, a gente vacinou, se protegeu, não pegou a doença e não passou a doença para o próximo. Então, ela é muito importante, né? Não só individual, mas, como falou, para o coletivo, para todo mundo, na igreja, que é um lugar que tem muita pessoa, no trabalho, nas escolas. Então, vacina, gente, salva vidas. E a questão da paralisia infantil também. Sim. Antes da vacina da paralisia infantil, eu conheço várias pessoas que têm parente que tem a pele paralisada porque não tinha vacina. Com a vacina, praticamente isso acabou. Né? Sim, o Sabin, o Albert Sabin, ele desenvolveu uma vacina oral. Quando é uma vacina oral, ela é eliminada nas fezes, ela imuniza a população pelo saneamento básico. Hoje em dia, a gente não tem mais a vacina da poliomielite oral, que é a da vacina do Zé Gotinha. Mas, na época, ela salvou várias vidas. A poliomielite, ela foi erradicada. É raro a gente ver pessoas, eu tenho 36 anos, mas na minha faixa etária que tem a doença. A gente vê pessoas que têm a paralisia, pessoas mais velhas, de 50, 60 anos. Então, é uma doença praticamente fatal. E quem ficava com a doença, ficava com sequelas. Igual ele falou, paralisia de membros, não andava. Então, quando ele desenvolveu essa vacina oral, ela imunizou muitas pessoas pelo saneamento básico. Porque a criança ingeria vacina, era eliminada nas fezes o vírus vivo, né, atenuado, e isso causava uma imunização de rebanho. Então, quando a pessoa tratava o esgoto, já imunizava todo mundo. Não era só aquela criança, mas todo mundo que tinha naquele convívio, na cidade, naquele círculo de atendimento do saneamento básico. Eu queria perguntar quais cuidados você sugere para pais e alunos em relação a prevenir doenças? Quais são? O que eu sugiro? Você sugere. Vacinação. Não tem outra forma de prevenir algumas doenças se não ser pela vacinação. Por quê? A vacinação ela vai proteger, igual eu falei para vocês, vai proteger tanto o indivíduo quanto o coletivo. Não tem outra forma de prevenção. Como vamos fazer um exemplo, uma analogia, igual o sarampo. O sarampo também foi erradicado, né, eliminado, mas ele voltou. Teve em 2018, 2019, pararam de vacinar, porque ela tinha sido eliminada. Porque a vacina do sarampo, a gente faz uma manutenção. Às vezes, a gente sempre acaba fazendo uma campanha para manter aquela vacinação na população, tipo, fosse assim, vamos manter, vamos, preservar aquela imunidade da população. Se a pessoa deixa de vacinar, que é a famosa hesitação vacinal, se ela recusa a vacina ou ela deixa de ir na sala de vacina, o que acontece? A doença volta. Então, qualquer doença que já tinha sido erradicada ou eliminada, se aparecer alguns casos, é certamente porque deixou de vacinar.
Um caso recente foi de coqueluche. Teve vários casos de coqueluche. A vacina do coqueluche a gente recebe quando é bebezinho. Então, a gente percebe que os pais não estão levando seus bebês para vacinar. Então, uma doença grave, que pode levar à morte de bebês, está voltando. E para a gente, pelo o desenvolvimento das vacinas, os cientistas, no nosso mundo hoje em dia, isso é um absurdo. Eu acredito que seja um absurdo. Como você deixa de vacinar uma vacina segura, antiga, que tem resultado, você deixa de vacinar, arriscando seu filho a pegar uma doença. Ah, E a mãe também deve ter essa doença tomando a BTPA. Sim, e tem esse detalhe. Além de um bebezinho de pegar coqueluche, a mãe se prevenir antes tomando a vacina, na gestação, e depois ela dá sequência quando ele nasce. Então é importante todo mundo se vacinar, não é só as crianças, não. A gente tem que falar assim, vacina é até a gente fica velhinho. É ao nascer até o velhinho. Todo mundo precisa se vacinar. A criança, o jovem, o adulto, as grávidas, as gestantes e os idosos também. Os professores, né? Porque os professores, eles lidam com muita gente também. Às vezes não é só numa escola, são várias escolas. Então, tem professor que trabalha em 3 escolas. Então, imagina a quantidade de pessoas que ele lida todos os dias. Então, ele também tem que estar com cartão de vacina atualizado, né? Isso que você falou é interessante. E quando a minha filha entrou na escola com 4 anos, né, primeira semana já apareceu com tantas doenças. Porque, como você está falando, é o contato ali, né? Sim. A gente fica até sem paciência de levar a criança para a creche, porque fica muito. É porque é uma troca de... É uma troca, assim, de fluidos físicos. A criança põe a mão na boca, põe a mão na criancinha. Ela está descobrindo o mundo, faz parte do desenvolvimento dela. Já Então, estava trocando essas bactérias. sim, igual, ai, nossa, eu coloquei a minha criança na creche, ela ficou muito gripada, sim, porque às vezes o coleguinha ali, a criancinha, não tomou a vacina da gripe. Mas como é que você vai prevenir? Você vai vacinar o seu filho para prevenir de pegar a gripe, porque a gente sabe que a vacina da gripe pega pelo gotículas de saliva e por contato. Então a criancinha tossiu, passou a mão no narizinho, pôs a mão no amiguinho, pôs a mão na boca, acaba contaminando, né? Campanha de vacina, na minha época, eu sou um pouquinho mais velho que você, 41. Eu lembro muito na minha escola que tinha muita campanha contra sarampo. Uhum. Tinha o seu boneco da Sim. Escola Raimundo. Eu lembro Tinha umas 3, 4 também. campanhas de sarampo, né, nos anos 90 ali. Eu lembro muito disso, né, sarampo. Eu também lembro, as filas eram enormes. Era uma fila, a gente ficava no Eles só sol, fizeram contato, né? a gente ficava no sol. E assim, eu lembro, eu era criança, mas a gente lembra de muitas coisas. O povo ia de boa, tava o sol ardido, a pessoa Bate tava chuva, lá, olha. bate chuva e tava lá para tomar vacina, porque na época a gente tinha prazer de vacinar, a gente sentia a importância que era se vacinar. Hoje em dia perdeu isso. Eu fico muito triste quando eu escuto pais falando que vacina faz mal, que vacina mata, que pais fica doente. A falta de informação. Muito grande, né? Sim, eu falo assim, não procuram informações verídicas. Graças a Deus, a gente tem a internet. A internet facilitou muito a vida da gente, né? Olha, a gente está gravando um podcast, muitas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, mas também vem muita informação errada, muita fake news. E isso piorou muito, não só na época do Covid, vacinação do Covid, mas outras vacinas também. Então, isso foi bom, né? Mas foi ruim também. Para nós, foi bem difícil para nós, profissionais da saúde, esse negócio de disseminação de informações falsas, porque a gente perde a nossa credibilidade como profissional da saúde, como enfermeiro, como cuidador da saúde das pessoas. Então, a gente tem que voltar a acreditar na saúde, acreditar na vacina e pegar informações verdadeiras. Vamos checar, não, vou pegar, uai, que informação é essa? O que eu vou fazer? Vou lá na sala de vacina, vou lá conversar com a enfermeira e tirar as dúvidas, conversar com o médico, procurar o postinho, porque isso é educação em saúde. A gente tem que reforçar isso. A educação em saúde é muito importante para a população. Muitas pessoas morrem por falta de vacina, tétano. Sim. Muitas vezes pessoas morrem por falta da vacina. E detalhe, né? Se não tivesse vacina, a humanidade poderia estar em 1/3 sem nada, né? Total. Porque houve paralisia também, por causa que ela ajudou muito e ajuda muito, né?
para a gente chegar até onde a gente chegou. Né? Sim, o Brasil, ele tem um programa de imunização de vacina referência no mundo. Não existe outro programa igual o nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Todo país tem vacina, óbvio. Todos os países do mundo todo tem. Mas um programa gratuito, universal, só o Brasil tem. Se chegar, o Brasil recebe muito imigrante. Se chegar um venezuelano, ele tem direito a tomar vacina aqui no Brasil. Ele pode tomar. A gente não pode recusar. Se ele quiser tomar, ele vai tomar. Independente da idade. Pode ser um bebezinho e pode ser um idoso. Então, vai ter vacina para todo mundo ali. Para toda a família. Então, um programa como o nosso, ele tem que ser enaltecido. Ele tem que ser valorizado. A gente tem que correr atrás para manter esse programa vivo. Né? E vamos disseminar notícias boas, né? Para continuar esse programa bem firme, bem robusto. E tende a melhorar. Igual... Sim, olha, eu falo que tende a melhorar porque só esse ano entrou a vacina da dengue. A vacina da dengue não tinha no calendário básico de vacinação. A vacina da dengue é de 10 a 14 anos. Quando começa a época de chuva, começa a aparecer casos de dengue. E a vacina da dengue é uma vacina que protege contra 4 tipos do vírus da dengue. Mas como é que quem recebe essa vacina? De 10 a 14 e tem que ir na sala de vacina. Então, os pais que ouvirem, aqui na escola a gente não pôde fazer a vacina, porque tem que ser na unidade de saúde. Levem seus filhos lá para tomar. Olha para você ver que maravilha, uma vacina boa, que protege. A dengue é tão difícil. Quem pega dengue sabe o tanto que é difícil, né? E leva à morte. Leva à morte. Conheço várias pessoas que morreram de dengue. Sim, morreram de dengue. A dengue, a dengue mata e ela deixa sequela. Tem gente que até hoje sofre com as consequências da dengue. Então, vamos... Ô pai, mãe, vamos levar seu filho lá no postinho, na sala de vacina, para vacinar da dengue. A vacina tá lá esperando. Vacina boa, de laboratório bom, procedência boa. Só coisa boa a gente tem lá. Só ir lá. Né? Quais são as reações? Exatamente. Remediar é mais difícil, né? Porque às vezes já pode levar à morte. Sim, às vezes não tem nem o que fazer, né? Então, por isso a importância Da de ter a prevenção. prevenção através da vacina. Sim. Quais são as reações mais comuns após a vacinação e como lidar com elas? As reações mais comuns, geralmente, é dor local. Quando eu falo dor local, é a dor onde a gente aplica a vacina. Ou é no braço, igual o bebê, é na coxinha, que a gente aplica na coxinha. É a dor no local e febre, mal-estar. São comuns que são reações que são comuns da vacina mesmo. Mas se tiver uma febre muito alta, uma febre assim, você tomou uma medicação, não abaixou, uma dor muito intensa, que tomou também um remédio não passou, procurar a unidade de saúde, procurar o PSF, procurar um médico, ou procurar a UPA, porque às vezes tem algumas reações que fogem daquilo que a gente espera. Igual eu falei, não tem receita de bolo. Vacina depende do seu organismo, como é que ele vai reagir com aquele imunizante que a gente vai aplicar. Entendeu? O que as escolas podem fazer para incentivar a vacinação entre os estudantes? As escolas, elas podem fazer campanhas de educação e saúde, né? De falar, colocar como pauta de aula. Eu defendo isso, uma pauta de aula. Hoje vou na aula de biologia. Hoje eu vou pegar o dia e vou falar sobre a importância da vacinação. Pegar todo o histórico vacinal, né, histórico da vacina, desde os primórdios, lá nossos antepassados, até hoje. Falar sobre o programa, como funciona a vacinação. Porque é assim que a gente vai conseguir mudar a mente das pessoas. Porque se a gente educa o jovem, a criança, para a importância daquilo, ela vai chegar no pai dela e vai falar, assim, ô pai, ô mãe, eu preciso tomar vacina, porque o professor me ensinou que vacina faz isso, 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 para mim. Então, essa disseminação, essa troca de informações de educação e saúde, ela vai fazer diferença. É comprovado que quando a gente orienta as pessoas e orienta bem orientado, isso causa só coisa boa. Porque os pais tomam consciência, não, meu filho falou, o professor falou, ele pega isso como credibilidade e vai lá e faz.
A campanha na escola é muito boa, a gente abrange muita criança. Mas igual eu falei, igual a vacina da dengue, a gente não pode fazer aqui. Mas se o pai tem consciência que a criança tem que tomar, ele pega a criança e leva na sala de vacina. Entendeu? Todo pai tem possível, né? Passos tem 9 salas de vacinas agora. São espalhadas aqui no. Aqui Nas- no Horizonte, Ainda não. Tá com projeto. mais perto, assim. Daqui é na Rua Lavras, lá no São Lucas, na Rua Lavras. Isso, atrás do São Lucas, ainda vem da moda ali atrás, na sala de vacina. Cercado aí, pessoal. Sim. Na João Teixeira Mendes também, lá com a Estael. Só procurar. Ou às vezes Levar o cartão. cartãozinho de vacina, documento pessoal, com o cartão de SUS, identidade, certidão de nascimento e o cartãozinho de vacina. Porque o cartão de vacina é um documento. Então eu vejo muita mãe que perde o cartão. E se perde o cartão, a gente perde o parâmetro do que a criança tomou, o que ela deixou de tomar. Então o cartão de vacina ele tem que ser guardado e tem que ser usado na vacinação, porque ele é um documento. Porque se a criança tomou todo o processo, já virou um jovem, vai começar a trabalhar. Tem empresas que pedem o histórico vacinal da criança. Se a mãe e o pai não guardou, às vezes o jovem tem que tomar tudo de novo. Aí é um absurdo, né? Os jovens ficam bravos. Por quê? Não guardou o documento. Quando precisou daquele documento para trabalhar, não tinha. Aí a gente tem que começar esquema de vacinal completo. De novo. É chato. Leva picada sem merecer, sem precisar, né? Mas é isso que acontece muito. Então, ter cuidado com o cartão de vacina e levar ele toda vez que for numa sala de vacina. Eu queria perguntar como foi a sua experiência na nossa escola aqui. Eu adorei. Eu falei com vocês, com os professores. Vocês são muito educados. São uma gracinha, são muito bem-humorados. Levou a vacinação com muito carinho. Recebeu a gente muito bem. Entenderam a importância da vacinação. Entenderam a importância do nosso trabalho. Que soube entender que a gente veio aqui para proteger vocês. Foi uma experiência muito gostosa. Eu pretendo voltar. Se vocês precisarem, vocês podem me chamar que eu venho com o maior prazer, com o maior carinho. E eu gostei muito de vocês. Gostei de toda a equipe. E eu tô encantada com a escola. É muito bom estar aqui, gente. É muito bom. Eu sou apaixonada. Eu sou suspeita pra falar, mas eu gosto muito de criança, de adolescente. É um público assim que a gente pode fazer um trabalho muito gostoso, muito educativo. Cabeça nova, a gente põe ideia boa. Então, eu gosto disso. Eu gosto de ideia boa, eu gosto de bom humor, eu gosto de alegria, eu gosto de ensinar passando positividade. Então, eu sou assim mesmo. Então, foi muito bom estar E aqui. o mundo está precisando de pessoas como você. Obrigada, Parabéns. obrigada, Bom. obrigada. Acabou as perguntas. Acabou. Ô, meu, Infelizmente. não Você tem quer se mais despedir? nada. Oi? Você quer se despedir? Aquela câmera ali, ó. Sim. Vai focar aqui. Onde eu foco? Aqui. Aqui, ó. Nessa câmera. Essa aqui. Oi, gente. Ó, vamos lá. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando, divulgando o meu trabalho, né? O trabalho da nossa vigilância epidemiológica, o trabalho da imunização, um trabalho tão importante, tão querido e que precisa ter o valor que merece, porque, igual eu falei, vacinas salvam vidas. Isso não só de hoje, mas de anos atrás, os ancestrais. Eu quero também deixar, né, o recado que nós estamos em campanha de vacinação. Começou o dia 4 de novembro e vai até o dia 29 de novembro. É uma campanha estadual de atualização de cartão. Não tem uma vacina específica, não. Aí, o que acontece? Levem o cartão da criança, do adolescente, do bebê, o adulto também. Levem na sala de vacina, que a gente dá uma olhada e vê o que precisa ser feito. Que a gente vai atualizar a vacina conforme a faixa etária e a necessidade daquela pessoa. Então, eu convido todos a procurarem as salas, colocar o cartão tudo em dia. E o dia D, que geralmente o dia D é o dia do sábado, que a gente tira o dia todo, fica na sala de vacina, para fazer a vacinação. Porque tem pai e mãe que não consegue vacinar durante a semana. E esse sábado, vai ser no sábado, dia 23 de novembro, estaremos lá o dia todo, todas as salas de vacinas abertas, até 5 horas da tarde, para receber a população e vacinar, colocar o cartão tudo em ordem. E é isso aí, muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Espero, se precisar, eu estou aqui de novo.
Obrigado, a gente agradece. Obrigada. Ah, Excelente. Deu 25 minutos. Obrigada. Mas precisando, Bom. vocês podem chamar.